Questão do Enem 2016, uma questão de solubilidade de compostos orgânicos. A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Então, nós temos aí uma molécula com um grupo X. Esse X pode ser a hidroxila, aí nós teremos a testosterona. Pode ser um átomo de hidrogênio, teremos o composto 1. Ou podemos ter um grupo metila, e será o composto 2. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são respectivamente, e aí ele quer que você diga se serão menores ou maiores do que a lipofilia da testosterona. Então nós temos aqui solubilidade de compostos orgânicos em água, que é um solvente polar, e, por exemplo, em hexano, que é um solvente apolar. Nós temos aí a hidrofilia, solubilidade em água, e lipofilia, solubilidade em solventes orgânicos, como o hexano, o benzeno, o tolueno, etc. Muito bem, o que é que eu tenho que saber? Nós temos aqui essa molécula, onde, quando esse X é um grupo OH, nós temos a testosterona. Quando no lugar do grupo OH, que é a hidroxila, se coloca um hidrogênio, é o composto 1. Quando se coloca um metil, é o composto 2. Eu perguntaria, desses três compostos, qual seria o mais solúvel em água? Quando o X é a hidroxila, o hidrogênio ou o metil? A testosterona, o composto 1 ou o composto 2? Qual dos três seria mais solúvel em água? Resposta, a testosterona. Por quê? Porque nós estamos acrescentando num composto orgânico um grupo polar. Quanto mais grupos polares você tiver num composto orgânico, maior a sua solubilidade em água. Porque, por exemplo, esse grupo OH, ele pode formar ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio com a água. Então, grupos polares como OH, NH, NH2, de aminas, nós teremos a possibilidade de formar pontes de hidrogênio com a água. Então, isso aumentaria a solubilidade. Então, eu posso organizar aqui para nós que quando esse X é o grupo OH, nós temos uma maior polaridade do composto. Se nós temos uma maior polaridade do composto, porque eu estou acrescentando um grupo polar, o oxigênio é bem mais eletronegativo do que o carbono. Por isso que nós teremos ali a formação de uma ligação covalente polar, deixando o composto mais polar. Quanto maior a polaridade, maior a sua hidrofilia, maior a sua solubilidade em água, a sua afinidade pela água. Logicamente, menor será a sua lipofilia, ok? Mas se eu tirar esse grupo OH e colocar um hidrogênio ou um grupo metila, eu estou acrescentando grupos apolares. A diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito pequena. E quanto mais carbonos eu vou acrescentando numa molécula, mais eu vou diminuindo a sua solubilidade em água e mais eu vou aumentando a sua solubilidade em solventes apolares, mais eu vou aumentando a sua lipofilia. Então, eu posso generalizar aqui para esses dois compostos, para o composto 1 e para o composto 2. Eles têm uma polaridade menor. Se eu tiro a hidroxila e boto hidrogênio ou carbono, eu estou diminuindo a polaridade. Com isso, eu estou diminuindo a sua hidrofilia. Estou diminuindo a sua solubilidade em água, porque agora eles não poderão mais formar pontes de hidrogênio com a água. Não tem mais um grupo OH. Só esse oxigênio aqui da cetona que poderia favorecer a formação de uma ponte de hidrogênio com a água. Mas um grupo só, para um monte de carbonos, é uma molécula relativamente grande, nós teremos aí uma hidrofilia muito baixa e uma maior lipofilia. Então é muito comum a gente usar também os termos hidrofílico, lipofílico. Lipofílico, bastante solúvel em água, tem afinidade, lipofílico, bastante solúvel em gorduras, em solventes apolares, tem bastante afinidade com grupos apolares, como por exemplo a gordura. E hidrofílico, aí sim, bastante solúvel em água, ok? Então, agora temos como responder.
As lipofilias, as lipofilias dos compostos 1 e 2 em relação à testosterona, elas são o quê? Maiores para o composto 1 e maiores para o composto 2. Qual é o item que tem dizendo que a lipofilia desses compostos 1 e 2 é maior do que na testosterona? Na prova amarela, item D de dado. O que é que está marcado aqui? Maior e maior que a lipofilia da testosterona. Então, questão muito boa, porque é importante isso. Se eu tiver uma molécula orgânica muito grande, com poucos grupos apolares, com poucas hidroxilas, poucas ligações NH, NH2, de aminas, eu terei um composto bastante lipofílico e pouco hidrofílico. Tenha um composto predominantemente com uma cadeia carbônica e poucos grupos polares. Já ao contrário, se eu tivesse vários grupos OH, vários grupos NH, NH2, eu diria, esse composto ele consegue fazer muitas pontes de hidrogênio com a água. Então ele é pouco lipofílico e bastante hidrofílico, ok? Então isso é muito comum nas vitaminas. Existem vitaminas que são bastante solúveis em água. Por quê? Porque tem vários grupos polares em sua estrutura orgânica. Já tem vitaminas que são bastante solúveis em gorduras. Por quê? Porque elas têm uma cadeia carbônica muito grande e tem 1, 2 grupos polares que, em relação à cadeia carbônica muito grande, fazem com que esse composto seja pouco hidrofílico e bastante lipofílico, ok? Então isso é fundamental para qualquer prova do Enem. Todos os anos, em todos os Enems, a gente tem uma questão de solubilidade de compostos orgânicos e os princípios envolvidos para resolver a questão, nós revisamos na resolução dessa questão aqui. Então marcamos o item D de dado.